Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo. Também fui aprovado nesse concurso de oficial de promotoria do MP São Paulo e estou aqui tentando te ajudar sempre com vídeos, tá? Com dicas e também aqui com algumas recomendações que eu tenho certeza que podem te ajudar, porque algumas delas alguns erros eu acabei cometendo e quase custaram a minha aprovação, tá? Fui nomeado, mas não foi numa posição tão boa. Mesmo assim, eu fui nomeado. Porém, você, é claro, precisa estar lá entre os primeiros, é isso que você quer. Então você precisa eliminar a maioria dos erros que eu acabei cometendo, tá? Eu tô aqui para tentar te ajudar nisso. Então já se inscreve no canal porque eu vou estar aqui até o dia da sua prova, com certeza com alguma informação aqui que pode te ajudar, quem sabe com algum material, algum cupom de desconto, enfim, alguma coisa para tentar te ajudar. Mas vamos aqui nesse vídeo aqui, 5 erros principais que eu sei que eu cometi e que quase custaram a minha aprovação. Quase me reprovaram, tá? O primeiro erro, pessoal, disparado assim, o primeiro erro disparado é qual? Quando ali tá perto da prova, você acaba focando em mais de uma prova e não apenas nessa prova do MP. Então eu cometi esse erro na época do MP, tá? Porque a prova do MP foi antes da prova do TJ, enfim, de outras provas que eu fui aprovado, tá? E aí eu ainda cometi alguns erros naquela época. E eu acabei estudando algumas matérias específicas de outros concursos, tá? E isso acabou me atrapalhando, tá? Então, principalmente agora, na reta final, eu considero, a gente está no final do ano agora, eu considero que é reta final, mesmo o edital não tendo saído ainda, no dia que eu estou gravando esse vídeo, porque no final do ano não é uma época em que a gente é muito eficiente nos estudos. Tem mais dias que a gente não estuda, ou que não estuda de uma maneira tão eficiente. Então eu considero que é uma reta final, independente se a prova fosse janeiro, fevereiro, março. Então assim, não é hora de você se dispersar, é hora de você continuar focado em uma única prova, que é essa prova do MP. Se você já está estudando para ela, não é hora de começar a olhar para outros lados, não. Você pode até fazer, igual eu já recomendei em outros vídeos, até fazer alguma prova que surgir, mas sem estudar a parte específica dessa prova, só para treinar, entendeu? Pode até fazer isso, mas não é hora de estudar conteúdo específico de outras provas. Estude apenas para o MP, isso quase me reprovou. O segundo erro que eu cometi, que foi quase determinante também para que eu não fosse aprovado, tá? Acabei sendo aprovado, mas quase que eu não fui por causa disso, foi o quê? Foi não ter atenção para ter a excelência em todas as matérias que caem na sua prova. O que eu quero dizer com isso? É basicamente você se contentar com uma porcentagem de 70%, 80% em uma matéria que você tem dificuldade e deixar por isso mesmo. Isso é um grande problema, pessoal. Eu fiz isso com a disciplina de português nesse concurso do MP. Eu acabei errando umas 8 questões de português. Tinha muitas questões, tinham 35 na última prova. Eu errei 8. Isso é muito erro, tá? Para uma prova de português que era da VUNESP. Agora, da FGV, tudo bem, a gente tem ali uma margem um pouco maior para errar, porque é uma prova mais difícil de português, mas mesmo assim você não pode errar muito, tá? Então, você precisa tentar ter a excelência, não só em português, mas em todas as matérias que estarão na sua prova. Então, se tem alguma que você está acertando algo que não está passando dos 80%, então você precisa pegar essa disciplina e dar um jeito nisso, tá? Você precisa passar dessa porcentagem de acertos de 80% em todas, tá? Em algumas delas, é claro, tentar gabaritar, mas em todas estar acima de 80%. Isso para mim é uma coisa que você não pode fugir, tá? Isso quase me reprovou, mas ainda eu consegui ser aprovado, mas agora eu acho que é diferente. Quem não conseguir isso em todas as matérias, eu acho que não vai conseguir essa aprovação. Tanto que eu errei 8 questões de 35, e aí isso me deixou com uma porcentagem de acertos em português, acho que de uns 78% mais ou menos. Então, isso é um problema, tá? Em qualquer disciplina, se você tiver essa porcentagem abaixo de 80%, dificilmente você consegue recuperar em todas as outras. Por isso que eu estou falando que você precisa ter a excelência, mais de 80% em todas as disciplinas. O terceiro erro que eu cometi nessa prova, e isso tem a ver não no dia da prova, mas com toda a preparação, foi chegar muito pilhado
lá no local de prova, no dia da prova. Por algum motivo eu estava ansioso por querer terminar e fazer logo aquela prova. Então na hora que eu comecei, eu já estava muito acelerado. Isso é um problema também, tá? Quase me reprovou. De repente me fez errar algumas questões que eu não erraria. De português, por exemplo. Depois da prova eu percebi como que eu errei essa questão. Então isso é resultado não do dia da prova, mas de uma preparação. De repente eu não me preparei suficiente com simulados, com simular condições da prova, tá? Então você precisa fazer isso para que isso não atrapalhe a sua aprovação também. O quarto erro que quase me reprovou tem a ver com a estratégia de estudos. Eu acredito que na minha preparação, quando eu parei para avaliar, eu não estava aferindo corretamente os meus erros, os detalhes, onde eu estava errando exatamente. Não a disciplina em si, isso ainda é um pouco genérico. Mais específico ainda, qual assunto da disciplina, qual tópico, qual parte daquele assunto, enfim, bem específico mesmo. Então não estava fazendo isso. Eu acho que isso não me fez evoluir ainda mais para conseguir chegar nos 90% de acertos nessa prova, que eu tive 80 e poucos por cento, eu não obtive 90% porque isso faltou lá na estratégia de estudo, tá? Que foi aferir os erros, o detalhamento daquilo que eu estava errando. Por que eu estava errando também? Às vezes é falta de conteúdo, às vezes é falta de concentração, às vezes é falta de um esquema, um bizu, alguma coisa para você não errar determinado assunto que você está errando. Então você precisa localizar isso agora na sua estratégia de estudos, porque agora dá tempo. Logo, logo já não vai dar mais tempo, agora ainda dá tempo. Então é isso que você precisa fazer para não ser reprovado, igual eu quase fui por cometer esse erro também. E o quinto erro, e o principal, que na minha opinião esse quinto erro aí praticamente mata qualquer chance de aprovação sua, qualquer. Eu ainda passei mesmo cometendo esse erro aí, porque na época eu até que estava mais preparado em outras disciplinas. E o erro, sabe qual é? Desistir de uma matéria, seja ela qual for. Na época, eu desisti de português ainda, olha só, por isso que eu errei tantas, né? Eu desisti porque eu achava que naquele momento eu não ia evoluir mais, e aí eu acabei não estudando mais simplesmente. Fui estudar as outras disciplinas, e aí um detalhezinho ou outro acabou me fazendo errando pelo menos umas 4 questões ali de português das 8 que eu errei, e isso quase foi um problema, tá? Na verdade foi um problema, porque era para eu ser aprovado e ser chamado bem antes. Então isso daí me prejudicou muito. Então se você desistir de uma matéria, ainda que não seja português, que vai ter um peso importante, ainda que seja outra, matemática, atualidades, enfim, você vai estar aumentando as suas chances de reprovação. Você não pode desistir. Eu acabei de falar, inclusive, em outras dicas atrás aí, que você tem que buscar excelência, mais de 80% em todas as matérias. Se você desistir de uma, como você vai ter essa excelência em todas? 80% para cima. Aí é que não vai ter mesmo. Então percebe, isso daí quase me reprovou, e agora vai reprovar com certeza quem fizer isso. Porque agora é outro nível, pessoal. Concurso, 6 anos atrás era um, agora é outro, as coisas mudam, tá mais competitivo agora, é uma prova mais difícil e vai ser assim. Quem desistir de alguma matéria não vai ser aprovado, tá? Então esses 5 erros que eu citei quase me reprovaram e eu espero que você não seja reprovado por eles ou, de repente, fique muito mal classificado por eles também, tá? Não cometa esses erros, não desista de uma matéria, seja eficiente ali 80% em todas as matérias pelo menos, tenha uma estratégia de estudos que você veja aonde está cometendo cada erro, não chegue muito pilhado na prova, isso tem a ver com a sua preparação, simule as condições de prova. E ali o principal que é a dica 1, né? Na reta final, pessoal, você não pode focar em outra prova, tá? Em uma matéria específica de outra prova. Você precisa estar focado só nessa prova e agora já é a reta final, tá? Então essas são as 5 dicas principais que eu queria te alertar para você, tá? Se inscreve aqui no canal, eu vou te trazer aqui coisa muito boa que vai te ajudar de graça aqui até o dia da sua prova, tá bom, pessoal? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.